Bueno, senhores, tu já viu a introdução, não preciso mais me repetir e falar muito. Para a nossa primeira parte, para a primeira parte do nosso grande bate-papo, do aprendizado, de tudo que aconteceu, a gente vai falar como foi o primeiro impacto, como aconteceu, quando do dia para a noite as crianças ficaram sem ir para a escola. E isso foi bem difícil de tratar, foi complexo, difícil os pais entenderem que agora, mais do que nunca, as crianças, os adolescentes precisavam dos pais dentro de casa para dar acesso a eles ao material escolar. E eles sozinhos talvez não fossem conseguir. É claro que existem crianças que são muito mais focadas, muito mais apegadas à tecnologia e se resolveram muito rápido. Mas foi essencial a participação dos pais nesse momento, o início da pandemia. Foi complexo, sim. Do dia para a noite, as crianças perderam seu acesso aos colegas, aos professores, à sala de aula, às cadeiras onde você brigava, disputava pela melhor cadeira da sala. De repente, todo esse convívio social, toda essa estrutura social, ela se quebra. Quando a gente fala da mudança da sala de aula para o módulo virtual, não é só transportar a forma de ensino, mas todo o convívio social daquele adolescente, daquela criança, ele é quebrado. O contato diário entre professor, alunos, ele foi quebrado. Aquela diária que ele tinha de acordar cedo, preparar o seu material, ir para a escola, conviver com seu amigo, contar a história, trocar o jogo que ele jogou na noite anterior, trocar conhecimento, trocar tudo aquilo, o filme que ele viu, a série que ele gostou, tudo aquilo do dia para a noite passou a ser virtualizado. Não que já não acontecesse de modo virtual, porque as crianças já têm um contato virtual muito grande, principalmente por conta dos jogos. Jogam online e jogam entre amigos, em grupos de 5, 6, às vezes até mais de 20 crianças jogam ao mesmo tempo jogos online. Então não foi tão quebra de paradigma trazer esse mundo virtual social para o mundo virtual, né? Presencial para o social. Porém, o contato humano é muito precioso, e esse dia a dia foi perdido. Então, vamos levar todo esse social para dentro do mundo virtual. Bem difícil, porque esse contato humano agora vai passar a ser só do irmão, se ele tem um irmão, dos pais, se ele tem os pais em casa, dos primos, dos parentes que ele convive, vai ficar só ali. Nos primeiros meses de pandemia, as crianças ficaram extremamente dentro de casa, até porque não se tinha uma vacina e não se tinha uma data de retorno, uma data de voltar com tudo isso. Do dia para a noite, as crianças foram para dentro de casa. E existem crianças que não tinham esse contato dentro de casa. Contato com o quê? Contato com a tecnologia. Muitas dessas crianças, da rede pública de ensino, não tem tecnologia em casa. Às vezes, 1, 2 telefones é compartilhado por 4, 5 pessoas. É uma realidade. Pouca gente olha, mas foi uma realidade. E como tirar esse convívio social humanizado, né, presencial, de todo dia, na sala de aula, no recreio, jogar isso para dentro de uma casa onde a tecnologia é compartilhada. Às vezes só o pai tem um telefone e as crianças sonham um dia ter um telefone. É uma realidade dura. A gente troca de telefone um ano, a cada 2 anos. Tem gente que não tem telefone, é um telefone só para a família inteira. E não adianta só ter um telefone, você precisa de um pacote de dados para receber informação. Não é só o telefone, querido. Você precisa de um plano de internet para isso tudo funcionar. Mas vamos por parte. Levamos a tecnologia para dentro da sala de aula, né? Pegamos a sala de aula, jogamos dentro de um compartilhador de informação e vamos levar a sala de aula para dentro de casa. Bom, do dia para a noite se adaptar a isso, porque as aulas começaram. Começa as aulas, as crianças vão ficar sem aula. Como a gente vai gerar essa informação? Já existiam plataformas como o Meeting, como o Teams, como o Zoom, não é? Forma de compartilhar. No começo da pandemia, a ferramenta mais usada foi o WhatsApp para dispersar a informação. Só que não era suficiente. Você precisava fazer reuniões, você precisava trazer a sala de aula, virtualizar essa sala de aula. E como eu ia fazer isso? Eu precisava aprender tecnologia. Muitos professores, muitos pais e muitos alunos não conheciam essas ferramentas. As ferramentas de reuniões elas eram muito óbvias para quem já trabalhava no mundo corporativo e já fazia os seus home office, mesmo que em pouca escala, mas já fazia.
Reuniões que acontecem dentro das empresas, entre multinacionais, já aconteciam nesse tipo de plataforma. Só que agora essa plataforma ia ser executada, ia ser usada para a educação. Então eu precisava treinar os gestores, os professores, os alunos e os pais para usarem essa plataforma. Então esse foi o primeiro impacto. Pegar toda essa tecnologia que já existia no mercado, trazer para a sala de aula e fazer a sala de aula chegar até os alunos. O primeiro impacto da pandemia, muito aluno ficou sem estudar, muito aluno ficou sem essa tecnologia, e não só da rede pública, e não só das pessoas que são menos favorecidas. Muitas pessoas se negaram ao uso da tecnologia, dizendo que não funcionava, que preferia que o filho repetisse de ano, que passasse para o próximo ano, e foi uma grande confusão, porque muita gente achava que era melhor que o ano se estacionasse e que se recuperasse no ano seguinte. A negligência à tecnologia, ela foi muito presente nesse período de pandemia. Então, precisou se convencer pais, alunos, professores, gestores que nós podíamos tocar a sala de aula para o modo virtual e não perder o ano letivo. Eu sou amante de tecnologia, estou na área de tecnologia há muitos anos e achei o máximo quando toda essa tecnologia que antes era empregada só para o mundo corporativo foi introduzida dentro da sala de aula. Mas vamos lá. Geramos essa tecnologia, aproveitamos a tecnologia, pegamos essa tecnologia, refizemos, remoldamos, reconstruímos para ela parecer uma sala de aula. E tu acha que os alunos acharam ruim isso? Eles acharam o máximo, porque toda a vivência tecnológica que eles tinham do videogame, agora estava na sala de aula. Agora estava lá na sala de aula virtual. Ele não precisava mais se locomover até a escola. Parte acharam ruim, porque era difícil desapegar aquela coisa todo dia da mochila, mas ao mesmo tempo ele estava ali com o amiguinho dele virtualizado, ele se sentia num grande videogame. E eu pude ter esse feedback de várias crianças que eu também pude conversar. E com alguns pais também, amigos, que perceberam isso nos seus filhos. Eles gostaram porque parecia um grande videogame. A dificuldade era manter a criança sentada, olhando para a matéria, olhando para o professor. Muitas das vezes, as câmeras, você pede, por favor, abre a sua câmera, para você ver a criança, o professor ver a criança, talvez mostrasse mais do que devia. Nem sempre o compartilhamento do background da criança era positivo. Até se aprender que você podia apagar o background e usar só a primeira imagem, fugindo do fundo, usando um fundo falso, demorou um pouquinho. Então, muita liberdade do dia a dia da casa acabou passando para a sala de aula, passando para o virtual. Isso foi um outro problema. Até as casas, até as famílias se prepararem, desenvolverem ambientes saudáveis. Quando eu falo saudável, um ambiente silencioso, um ambiente tranquilo para essas crianças poderem estudar, também demorou um pouquinho. E precisou que o pai também se posicionasse junto às crianças, junto ao adolescente, colocando ele num lugar calmo, tranquilo, onde o próprio pai também pudesse ficar de olho na criança, dizendo, não está prestando atenção, porque não é só ficar olhando para a câmera. Precisava que o cara, que o aluno aprendesse, prestasse atenção nas aulas. E isso foi um desafio para o professor, desafiar os alunos a eles ficarem de frente para a câmera. Prender o aluno ali, ficar ali prestando atenção. Foi um baita desafio os professores gerar conteúdo que o aluno pudesse ficar ali conectado durante o período da aula. Como isso aconteceu? Mudando a forma de distribuir a informação, criando jogos, criando conceitos, criando reuniões, o famoso brainstorm, o brainstorm, a sala de aula invertida. A sala de aula invertida funcionou tão bem, mas tão bem nessas horas. Eu vou deixar um card na descrição do vídeo, vai estar lá um vídeo explicando o que é a sala de aula invertida, mas ela funcionou tão bem, porque tu dava para os alunos o tempo para ele absorver a informação, tempo para ele entender o que ele precisava, e depois ele ia, como se fosse uma reunião corporativa, ele ia lá discutir, falar sobre aquilo tudo que ele aprendeu. Foi muito legal também toda essa ideia da sala de aula invertida levada para esse home office educativo, levado para essa sala de aula virtualizada e agora já humanizada. Então, várias ferramentas, como eu disse no começo do vídeo, foram usadas. O Teams, o Zoom, o Meet, não importa a plataforma, o que importa é como tu vai levar a tua matéria, a tua
formação acadêmica para dentro do Teams. Meu amigo professor, como você vai levar a tua formação em geografia para dentro do Teams? O professor de matemática, como eu vou fazer essas aulas de matemática funcionarem dentro do Teams? Não é só fazer um PowerPoint e botar na tela e ficar passando o PowerPoint, porque o aluno ele não vai estar nem aí para você. Bom, os professores, com as suas sabedorias, com os seus pulos do gato, conseguiram passar por cima disso tudo. Conseguiram ludibriar a falta de tecnologia necessária para suprir a grande sala de aula, e eles se saíram super bem, desenvolvendo provas interativas, desenvolvendo material interativo, onde o aluno precisava estar ali olhando o tempo todo. Meu amigo, como ele fez isso? Transformando as matérias em jogos, cara. Em jogos, sim, novos desafios. Cara, isso aconteceu até na música, em educação física, até nas matérias mais improváveis, tu imagina, que não poderiam ser virtualizadas. Os professores conseguiram virtualizar, né? Se adaptar a essa nova tecnologia que está aí. Eu acho não, e eu tenho certeza que veio para ficar. É claro que a gente vai poder fazer de forma híbrida, nem sempre virtualizar tudo. Como eu disse, o processo humano é muito importante, não deve ser descartado de maneira nenhuma. Mas toda essa tecnologia gerada nesse processo, nesses meses, nesses anos de pandemia, serviram para a gente entender que é possível, sim, e necessário mergulhar na tecnologia, pegar essa tecnologia, colocar as crianças dentro e usar ela de forma mais que positiva. Foi um grande aprendizado. Qual foi a maior dificuldade desse processo tecnológico? Justamente o que eu falei logo no comecinho desse bloco. As crianças, principalmente da rede pública de ensino, onde o acesso à tecnologia é muito mais precário, né? Então, você imagina você gerar um conteúdo, você preparar uma aula virtualizada, você preparar uma aula com jogos, com uma dinâmica onde tu precisava estar mais tempo conectado, né? Tu imagina um pacote de dados onde a criança ficaria 4 horas conectada, direto, com um stream na tela, né? Então, isso acabou ficando muito caro para essas crianças e na maior parte do país não foi subsidiado. Então, as crianças tiveram grande dificuldade durante esse período, durante esse processo de aula. Como foi feito para sanar isso? Infelizmente, gerando material estático, deixando disponível na internet. E essas crianças, quando possível, baixavam esse conteúdo, realizavam as provas offline e devolviam, né? Faziam um upload dessas provas. Não tiveram a mesma qualidade de ensino que a rede particular. Não tiveram. Isso aí vai ser difícil curar esse processo para a rede pública. Além de ser uma verdade, é uma crítica, né? É uma crítica, porque é muito tranquilo, é muito vulnerável e é muito vazio tu dizer que a tecnologia aí está para todos, só que ela não está. Principalmente em lugares do interior do Brasil, onde além financeiramente ser bem menor, né, a qualidade financeira dessas famílias ser bem mais baixa, o acesso à internet é muito precário porque o sinal não chega. Áreas rurais no interior aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, cara, não tem sinal. Quase nenhuma do interior, quase nenhuma tem uma rede de fibra ótica estabilizada. Você precisa usar um 4G, né? Uma antena de 4G, ou pegar teu celular e gerar e compartilhar um 4G. E como eu disse, a maioria das famílias só tem um celular. Como essa criança estuda? Infelizmente foi dessa forma. Eu também entrevistei professores que trabalham na rede de ensino público no interior do estado do Rio de Janeiro, nas áreas rurais, e todos eles me notificaram a mesma coisa: a dificuldade de dar esse download para essas crianças. O que eles tiveram que fazer para sanar? Imprimir todo esse trabalho. Tu imagina, todo o trabalho desenvolvido para a web, todo o trabalho desenvolvido para a internet foi impresso e deixado nas escolas à disposição dessas famílias, desses alunos. Então, o aluno que não tinha acesso à internet, que não conseguia fazer um download, ia até a escola pública e pegava o seu material didático, resolvia de forma física e depois entregava na escola para ser corrigido. Então, se tu compara a qualidade de ensino dessa galera que pode usar a internet, que tem internet o dia todo, que pode jogar,
que pode olhar o Google, que pode consultar na Amazon um livro novo, né? Comprar um livro novo na Amazon, pode baixar um PDF. Essa outra gama da sociedade, essa outra gama de alunos não conseguiu fazer isso. Não mesmo. Então, a tecnologia que foi desenvolvida para o período do início da pandemia, ela foi melhorando ao longo da pandemia. Mas boa parte desses alunos, boa parte dos alunos da rede pública não teve acesso e não tem ainda acesso a essa tecnologia. Lembrando que existe uma grande diferença entre a rede pública de ensino das grandes cidades, das capitais, e das cidades interioranas, das áreas rurais, onde o acesso é extremamente precário, não só pela falta de professores e pela falta de incentivo do Estado, mas também por conta da não tecnologia, por conta do acesso não ser fácil e ser extremamente limitado para essas áreas. Esse foi o maior desafio da tecnologia, chegar até essas áreas. A tecnologia estabelecida na forma de ensino, ela foi sendo desenvolvida, foi sendo melhorada, foi sendo facilitada. Mas como isso? Como foi facilitada, já que as ferramentas já existiam? Além de moldar as ferramentas que já existia, que já tinha no mercado, foram criadas outras ferramentas direcionadas para o ensino. Ferramentas mais leves, transmissões mais leves. Em vez de você usar um stream tão pesado como a gente usa para transmitir esse próprio vídeo que tu está vendo aqui, esse vídeo vai ficar, no mínimo, aí, vai ter uns 3 GB usando qualidade baixa. Imagina o cara que tem um pacote de dados pequeno no celular dele, fazer download de um vídeo desse tamanho, ou ficar vendo esse vídeo o tempo todo. Então, tecnologias para melhorar a qualidade de imagem, baixar o peso dos dados, para facilitar o acesso a essas áreas onde existe uma limitação no pacote. Sempre fala em tecnologia, mas nunca se fala no peso financeiro que você precisa ter para gerar essa tecnologia. Não basta eu pegar uma ferramenta gratuita na internet e usar para distribuir conteúdo acadêmico, conteúdo didático. Eu preciso também facilitar a forma financeira desse acesso. Então, não é tão simples quanto se pensa só jogar tecnologia para os alunos, né? Vamos jogar. Não, não é assim. Foi um desafio para esses professores e para esses educadores o primeiro momento da pandemia, onde a tecnologia existia, mas não era usada. Depois a tecnologia ser adaptada e depois criar o hábito dos pais e de alunos usarem essa tecnologia para estudar. Tá, mas antes os alunos já consultavam o Google, antes os alunos já consultavam a internet para fazer os seus trabalhos. Consulta é uma coisa, outra coisa é tu prender o cara ali 4 a 5 horas na frente do monitor ou na frente da tela do celular, para ele conseguir, para ele estudar, para ele tentar entender a matéria. Então, nesse primeiro momento, também tive essa participação, porque eu também tenho filhos estudando, precisaram fazer o ensino à distância, e no primeiro momento da pandemia, eu estava no interior do Brasil. Então, falando por mim mesmo, o acesso à internet, onde você mal tem um 4G, foi bem complexo. Até se estabelecer, comprar tecnologia, porque tu vai precisar de uma antena rural, até tu comprar tecnologia, até você testar essa tecnologia e até oferecer ela, demanda tempo. E esse tempo é precioso que o aluno fica sem estudar. Agora tu imagina numa casa no interior do Brasil, onde 6, 7 crianças estudam, onde o pai é o único provedor de renda, a mãe cuida de todas essas crianças e existe um único telefone para todas elas. E elas dependiam extremamente da rede pública de ensino para o seu crescimento acadêmico. Do dia para a noite, uma doença vem e corta essa relação com a escola. Nesse primeiro momento, foi complexo levar tecnologia para todos. Ao longo do processo, ela foi sendo facilitada, porém não suprida. Essa informação eu tenho das entrevistas que eu fiz com professores, com gestores, com diretores e com alunos que precisaram se adaptar e se inovar, né? E se virar, na verdade, com toda essa mudança que aconteceu na forma de ensinar. Então esse é o primeiro impacto da pandemia, momento que nós precisamos gerar ainda mais tecnologia, que nós tivemos que gerar tecnologia, precisamos ter que gerar conhecimento para adaptar as crianças ao módulo virtualizado e não deixar de ser humanizado. Foi uma transição difícil, dura, né? E ainda está aí, a pandemia não acabou. Vamos esperar que agora, no finalzinho desse ano,
Algumas escolas já voltaram para o modo presencial, mas ainda estão bem forte no modo virtual. A gente espera que para o ano que vem as aulas retomem bem devagar, de forma consciente, não selvagem como estão. Volta às aulas! Não, eu não acredito nessa volta às aulas desordenada e selvagem, como alguns estados, como algumas prefeituras querem fazer. Ainda é um momento de calma e cautela, né, do que botar todas essas crianças de volta na sala de aula e infectar crianças e pais e avós dessas famílias. Bom, é isso. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Esse é o primeiro bloco, o nosso primeiro impacto, né? O primeiro problema gerado pela pandemia e a solução que foi dada, adaptar a tecnologia para o uso, né? Para o uso dos alunos, né? Aprenderem a escola dentro de casa. Mas é uma infelicidade, essa tecnologia, essa informação ainda não é para todos, ainda tem gente sofrendo com essa falta de acesso à tecnologia. A gente se vê no próximo vídeo, próximo bloco, a gente vai falar mais da pandemia. Tchau, tchau.